Bom, agora que a gente já viu o conceito básico de função, saber aplicar alguns valores, tá? E basicamente dar uma analisada gráfica, agora a gente consegue entrar na função propriamente dita, tá? Vamos começar pela função de primeiro grau. A função de primeiro grau pode também ser chamada de função afim, tá? Por que de primeiro grau? Porque os valores do domínio vão estar em grau 1, tá? Mas a gente vai dar uma analisada. Vamos primeiro dar uma analisada na fórmula geral dela. A fórmula geral dela é apresentada nesse padrão, tá? Função de x é igual a ax mais b. Lembrando que f de x é igual a y, né? Então, eu também posso dizer que ela pode ser determinada em y igual a x mais b, tá? Vamos analisar cada termo dela. Olha só. O a e o b são chamados de coeficientes, tá? O a é chamado de coeficiente angular, tá? A gente já vai ver por que ele é chamado com esse nome, tá? Quando a gente começar a fazer análise gráfica. E o b é chamado de coeficiente linear ou termo independente. Por que termo independente? Porque ele não depende do domínio, é um valor isolado, só tem um número aqui, certo? Depois a gente vai ver também como é que funciona a análise dos coeficientes, tá? O que mais? O x. O x também pode ser chamado de raiz dessa equação aqui, porque isso aqui, querendo ou não, é uma equação de primeiro grau, tá? A função de primeiro grau pode ser determinada como uma equação de primeiro grau, tá? E também pode ser chamado de zero da função. Como assim zero da função? Quando eu consigo realizar uma equação de primeiro grau com duas incógnitas? Não, mas se eu zerar essa aqui, tá? Se eu zerar a função, que é o f de x, eu consigo determinar o x. Por isso que vai chamar de zero da função. Eu também vou dar o link gráfico para vocês como que o zero da função funciona, tá? Mas, enfim, essa primeira introdução é para a gente saber os nomes, tá? Saber nomear e identificar. Então, olha só. A função de primeiro grau, a forma geral dela é f de x igual a x mais b, correto? Sim. O coeficiente angular é o a, o coeficiente linear é o b, ou também chamado de termo independente, tá? Lembrando que f de x é igual a y, né? Sempre. Ela é o mesmo padrão de uma equação de primeiro grau, tá? O x é a raiz da minha equação, que também, da minha função, da minha equação, que também é chamado de zero da função, que é onde o y é igual a zero. Certo até aí? Beleza. Para quê? Para a gente começar a dar uma analisada graficamente, para a gente conseguir dar uma ligada. Mas antes da gente analisar graficamente, vamos falar um pouquinho de uma função de primeiro grau qualquer, tá? Tá vendo essa função aqui, ó? F de x igual a 2x mais 3. Então, olha só. Quando ele dá a função, a gente já fez alguns cálculos com funções desse tipo, tá? A gente vamos ter que identificar o que é cada um dos coeficientes. Então, no caso aqui, ó, como que eu sei qual é cada um? O a é que sempre multiplica o x. E o b é o que fica fora do padrão, tá? Fica isolado, é o termo independente. Então, no caso aqui, o a vale 2 e o b aqui vale 3, correto? Então, vou dar mais alguns exemplos para vocês pegarem a manha. Ó. F de x igual a x menos 2. Essa função aqui. Quanto vale o a? Ah, o a vale 0? Não, o a é o que multiplica x. O que está multiplicando aqui o x? Nada? Nada não. Se está multiplicando aqui e não tem nada, quer dizer que é 1, certo? Então aqui a igual a 1. E o b? O b é o termo independente, o isolado, o fora do x, que é o menos 2. Então, b igual a menos 2. Correto? Então já coloquei alguma situação que você pode dar uma confundida. Ou dar um outro exemplo também. Por exemplo, menos 3x sobre 2 mais 3. Quanto vale o a nessa função? Lembrando que o a é tudo que multiplica o x. Então, ó, o a menos 3 sobre 2. E o b é o que sobra? 3. Mais um. E último exemplo, para a gente continuar. Olha esse aqui. F de x é igual a x sobre 2. E aí? Quanto vale o a? Bom, lembra que eu falei. O a é tudo que multiplica o x. Ah, então é 2? Não. O que está multiplicando o x é 1 sobre 2, né? Isso aqui é uma fração. Então, a igual a 1 sobre 2, ou meio, correto? E o b? Ah, o b não tem. Se não tem, o que é? 0. Certo? Beleza. Então, olha só. Ah, que o b está dando 0. E se o a for igual a 0? Bom, se o a for igual a 0, olha só o que acontece. f de x, qual é a função padrão? É essa aqui, não é? Se o a for igual a 0, vai zerar isso aqui.
vai dar uma função de f de x igual a quem? B. E que tipo de função é essa? Quando o f de x é igual a um número qualquer, um termo qualquer. Isso aqui é uma função constante, ó. Porque, ó, não tem x aqui, tá? Então, isso aqui é uma função constante. Então, toda vez que eu tiver uma função com a igual a zero, função constante. Não quer dizer que ela não existe, quer dizer que ela é constante, porque só tem um valor só. Certo até aí? Por que eu estou falando isso? Agora a gente vai provar isso tudo fazendo uma pequenina análise gráfica. Certo? Mas, vamos lá então. Fazer uma análise gráfica. Lembrando, função de primeiro grau, chamada também de função afim. Ela tem esse formato aqui, tá? Vamos analisar os coeficientes, graficamente falando. Por que que o A é chamado de coeficiente angular? O A é chamado de coeficiente angular porque ele determina a angulação da minha reta, tá? Ela vai determinar quanto a minha reta vai inclinar. Como assim reta? Então, ó, já que a gente falou sobre isso, vamos então definir conceitualmente. A função afim, a função de primeiro grau, tem um formato característico. Ela sempre vai determinar uma reta, certo? Então, qualquer gráfico que o desenho o gráfico, ó, for uma reta, independente do formato, eu consigo definir que é uma função de primeiro grau, que é uma equação de primeiro grau, certo? Esse é o desenho, o formato, é a curva que ela faz. Por quê? Então quer dizer que se eu tiver um gráfico, sei lá, assim, isso é uma função de primeiro grau? Não, porque é uma curva, não é uma reta. Deu para entender? Então, qualquer coisa, se é um desenho aqui assim, isso é uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau? Não, porque não tem o formato de uma reta, tá? E a gente vai fazer a diferenciação depois da equação de segundo grau, da função de segundo grau, tá? Então, calma aí. Então, conceitualmente, grave que todo gráfico de uma equação, de uma função de primeiro grau dá uma reta, certo? Então, agora a gente vai analisar essa reta em função dos coeficientes. Então, voltando ao coeficiente angular. Então, o coeficiente angular realmente ele determina a angulação da minha reta, tá? Se ela pode ser mais angulada para cima, para baixo, tá? Reto, mais para lá, mais para cá. Então, depende do quê? Depende do ângulo que ela faz com o eixo das abscissas, com o eixo X. Só que a gente não vai trabalhar com essa fórmula aqui. Por que não? Porque a gente não vai trabalhar com gráfico certinho num quadriculado ou no Excel ou algo do tipo, tá? A gente vai calcular isso algebricamente, fazendo conta, certo? Então, qual é a fórmula que eu usaria para a gente fazer isso? Bom, a gente não vai calcular ela ainda, mas a fórmula algébrica para a gente determinar qual é o coeficiente angular é a variação de y dividido pela variação de x. Como assim variação? Vai ter uma subtração aqui de 2 pontos. Ó. Isso aqui são coordenadas de ponto. Então, vou ter 2 valores de y e 2 valores de x sendo subtraídos. A gente já vai fazer exemplos sobre isso mais para frente. O que eu quero que vocês saibam aqui é que se o a da minha função for positivo, a minha função é crescente. Se o a for negativo, a minha função é decrescente. Ué, como assim? Lembra da aula passada que eu falei o que era função crescente e função decrescente? A função crescente é que ela crescia com o valor de x, certo? Ó, o x está aumentando e o meu y também está aumentando, ó. Certo? Aumentando, aumentando também. E você consegue ver o desenho, né? Que a reta ela é crescente, ela sobe, tá? E aqui no caso, quando o a for negativo, a minha função é decrescente, ó. Ela vai caindo, a minha reta está descendo. Conforme o x aumenta, o meu y vai caindo também, ó. Aumentando e está caindo os valores de y. Lembra disso? Então, essa é a primeira característica do A. Então, grava essa característica primeiro, que a gente já vai fazer alguns exemplos. E o B? O B, chamado de coeficiente linear, também é chamado de termo independente, que a gente falou anteriormente. Dependente. Tá? Porque ele não depende do x, não depende do domínio.
é o termo que corta o eixo y. Como assim cortar? É porque atravessa, tá? Como assim? Se eu tiver um gráfico, olha só, onde a minha reta está passando, onde corta o eixo x, é o meu valor do meu coeficiente linear, certo? Também eu posso falar que é onde x igual a zero. Por quê? Ó, tá vendo? Tá cortando aqui. O y tem um valor, tem? Qual é o valor de x desse ponto? Zero, né? Olha o zero aqui. A origem está aqui. Bem onde corta, x igual a zero. Então, são dois valores. Então, quer dizer o quê? Eu tenho duas características, então. Para eu descobrir a minha raiz, lembra que a minha raiz é o zero da função. Eu jogo que x igual a zero. Olha só. E quando eu quero saber o meu b, que é o meu termo independente, é só eu zerar o meu valor de x para eu ter esse ponto aqui. Então, agora a gente vai começar a analisar esses dois pontos. Então, quer dizer que a raiz da minha equação, a resposta da minha equação, corta o eixo x e o meu termo independente corta o eixo y. Ah, Vitor, achei um pouco complicado. Bom, é prática, é treino, mas assim, por isso que eu falei, a gente tem que dominar a questão de plano cartesiano. A gente vê plano cartesiano desde o 8º ano. Então, a gente tem que ter noção de que aqui é um ponto e tem duas coordenadas, uma para x e uma para y. Aqui também tem uma para x, que é 0, ó, e uma para y, que é o próprio valor de b, certo? Então, vou dar um exemplo para vocês para a gente começar a dar ênfase a esse tipo de tratamento. Por quê? Porque a gente vai fazer cálculo com isso, tá? Vamos supor, eu vou colocar aqui aquela função que a gente falou anteriormente. Tá? Eu tenho duas formas de fazer isso. Tá? Eu tenho quando eu dou equação, tá? Ou quando eu dou o gráfico. Então, a gente vai analisar uma função com a fórmula dela e com o gráfico dela. Então, olha só, tá vendo essa função? F igual a 2x mais 3. Bom, o que eu tenho aqui? A fórmula padrão de uma função de primeiro grau é a x mais b. Correto? Sim. Daí, quanto vale o a? É praticamente o mesmo processo que a gente faz uma equação de segundo grau. A gente analisa os coeficientes e depois aplica uma fórmula, né? No caso, seria a fórmula de Bhaskara. Mas, aqui, quanto vale o a? 2. Tá? Quanto vale o b? 3. Então, a gente analisa o a. Bom, analisando o a é positivo, correto? Então, quer dizer que é uma função crescente. Então, quer dizer que o desenho do meu gráfico, ele tem que fazer uma subida. Ele tem que subir. Tá? Ele tem que sair para cima, tá? Ele não pode fazer essa descida, porque o A é positivo. Então, a primeira análise que a gente já faz, gráfica, tá? Então, o gráfico tem que ser alguma coisa parecida com isso aqui. O B é igual a 3. O que quer dizer? Quer dizer que o termo independente é igual a 3. Quer dizer que corta o eixo Y no 3. Então, quer dizer que esse termo aqui tem que ser o 3. Por exemplo, esse termo aqui, se for origem nesse caso, ó, não pode ser aqui esse tipo de gráfico. Por quê? Porque está cortando no zero aqui, né? Tá vendo? Aqui está cortando no número. Então, se a gente fosse fazer um negócio rapidinho, um esboço rápido, seria alguma coisa desse tipo assim, ó. Seria uma função reta que corta o eixo y no 3. Ah, quer dizer que esse é o gráfico da minha função? Bom, a gente vai precisar fazer um gráfico no quadriculado? Não, a gente vai precisar fazer meio que um esboço. Como é que eu faço esse esboço? Bom, eu vou mostrar para vocês o modo mais prático de resolver isso aqui, tá? Que eu seria qual? Eu teria que descobrir 2 pontos, no mínimo, tá? Porque uma reta tem infinitos pontos. Quais são os pontos sagrados do meu gráfico? Bom, os pontos sagrados de um gráfico de primeiro grau seria o quê? Seria exatamente o B e esse ponto. Esse ponto é qual? Bom, falando lá anteriormente que eu disse, esse ponto onde corta o eixo x é a raiz. Então, eu preciso descobrir a raiz, tá? Que é o zero da função, e o B, que é o termo independente, onde corta o eixo y. Então, eu preciso desses 2 pontos. Eu ligando, eu acho meu gráfico. Bom, aqui de cara, o B já saiu de graça. Então, eu só preciso determinar este ponto aqui. Então, esse ponto aqui é quando quem? É quando a minha função é igual a zero. Então, é só pegar a minha própria função, que é f de x igual a 2x mais 3, e fazer o quê? Igual a zero, porque aqui é a raiz. Aqui é onde corta o eixo x, que é o zero da função. Então, quer dizer que 2x mais 3 é igual a zero. Resolvendo essa equação, ó, passo 3 para cá subtraindo, vai ficar menos 3. E passo 2 dividindo, vai dar menos 3 sobre 2. Então, quer dizer que esse termo aqui, esse número aqui, vale menos 3 sobre 2. Ou menos 1,5, se você quiser deixar em decimal. Não tem problema. Então, se eu quisesse, faz o esboço desse gráfico. Então, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir qual é o meu termo independente onde corta o y,
e a minha raiz, que é onde corta o x, certo? Seria esse. Eu posso fazer com qualquer outro ponto? Pode. Como assim? Eu posso chutar pontos. Então, posso chutar valores. Mas a dica que eu dou é o quê? Acha o b e acha a raiz. Como é que eu acho o b? Zerando o x. Como é que eu acho o b? Zerando... Como é que eu acho o x? Zerando o y, que é o zero da função. Então, são esses dois pontos, porque para eu determinar uma reta, eu preciso de, no mínimo, o quê? 2 pontos. Esses 2 pontos são os bonitos. Mas, eu posso chutar valores. Como assim? Vou pegar essa função e vou chutar dois valores. Sei lá, vou chutar x igual a 1 e x igual a 2. Para x igual a 1, tá? O f de 1, de cabeça, né? 1 vezes 2, 2. O y dá 5, certo? 2 vezes 4. F de 2 dá quanto? 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, 7. Então quer dizer que para x igual a 1, y é igual a 5. Para x igual a 2, y é igual a 7. Acabou meu enrosco. Porque eu posso fazer um esboço básico disso aqui, tá? E determinar esses dois pontos. Como assim? Olha só. X igual a 1. Tá dando y igual a 1, 2, 3, 4, seja o 5 aqui, vai. 5. Esse é um ponto. E x igual a 2. Y igual a 7. Tá? Pegando a regrinha aqui rapidinho, não vou pegar uma regra, mas a gente vai pegar aqui, aqui nossa amiguinha aqui. Aí eu posso traçar o gráfico ligando esses dois pontos. Daí que eu te pergunto, que ponto é esse e que ponto é esse? Bom, esse ponto aqui onde corta o y é o 3. E esse ponto aqui é exatamente a raiz da minha equação, que é os meus menos 3 meios. Uma coisa linda. Então, eu posso chutar dois valores e aplicar isso aqui e fazer um gráfico, tá? Mas eu teria que fazer o desenho bonitinho. De qualquer forma, eu precisaria determinar esses pontos para saber realmente qual é a proporção. Porque imagina, você pega esse ponto aqui e faz tudo torto, faz cortando lá embaixo. Vamos supor que eu pego os pontos, faço sem proporção nenhuma e jogo lá embaixo. Tá cortando negativamente? Não, tá cortando do lado positivo. Então a gente tem que dar essa análise. Então a dica que eu dou para facilitar a vida de vocês é: acha o b e acha a raiz. Zera o x, zera o y. Tá? Daí a gente acha os dois pontos. Então, é assim que a gente determina o gráfico de uma função, ou a gente analisa daquela forma. Vamos dar uma analisada aqui numa função. Vou fazer uma básica primeiro, depois a gente faz uma mais complicadinha. Tá? Só colocar 4 aqui e 4 aqui. Para eu determinar uma reta, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Ele deu 2 pontos aqui, tá? Esse é o ponto. Que ponto é esse? É ponto 4? Não. Lembra que o ponto tem sempre duas coordenadas. Que ponto é esse? É o ponto onde x igual a 0, ó, origem, e y igual a 4. E qual é esse outro ponto? Esse ponto aqui é onde o x igual a 4 e y igual a 0. Mas, se a gente usar conceito aqui, vamos agora usar só conceito. Bom, primeiramente, conceitualmente, eu sei que essa função é crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Porque ela está descendo. Ó. Então, quer dizer que o meu A é negativo. Primeira impressão que a gente vai ter aqui. Certo? Certo. O que mais eu tenho? Eu tenho já o B direto. Por quê? Aqui está cortando o eixo Y. Então, da minha fórmula f de x igual a x mais b, eu já tenho que b igual a 4. Já saiu de graça. E aqui também saiu de graça, porque aqui está cortando o eixo x. Quando corta o eixo x, quer dizer que isso aqui é raiz. Quer dizer que isso aqui é o zero da função. Quer dizer que o meu f de 4, quando x igual a 4, é o zero da função. Quer dizer que a função é igual a zero. Tá? Então, substituindo esses termos aqui, eu consigo achar o a e o b. O b, no caso, já saiu de graça, né? Então, ó, se eu pegar que a raiz, que é 0, raiz é 4, e a função é 0, vai ficar a vezes quanto? Quando a função for 0, o x igual a 4. Mais quem? Mais o b. Quanto é o b? Onde corta o y? 4. Então, vai ficar 4a mais 4 igual a 0. Agora eu consigo achar o a. Passo o 4 para lá subtraindo, vai ficar 4a igual a menos 4. O 4 está multiplicando, passa dividindo
menos com mais, menos, 4 dividido por 1, menos 1. Então quer dizer que o meu A é igual a menos 1, que é exatamente o que eu esperava no sinal negativo. Então como que vai ficar a minha função? A minha função vai ficar f de x é igual a menos 1x mais 4. Ou, se você quiser deixar mais clean, né? F de x é igual a menos x mais 4. Certo? Esse aqui foi bem simples. Então, eu vou passar um outro exemplo para a gente ver como é que funciona isso aqui quando eu dou um gráfico. Vou fazer mais um agora. Não tão básico agora. Vou deixar aqui o valor de B aqui para vocês por enquanto. Vou pegar um outro valor aqui, 16 aqui. Vou pegar um valor aqui, 6 aqui. Tá? O que eu tenho agora? Como é que eu vou descobrir essa função? Como é que eu vou analisar esse gráfico? Bom, analisando aqui, primeiramente, o meu A vai ser positivo, correto? Por quê? Porque a função é crescente. Simples. O que mais que eu tenho? Eu tenho valor de B? Tenho. Ó, B igual a 4. Tranquilo, quer dizer que está cortando no eixo Y. Facinho. E agora? O que eu tenho mais informação? Tem esse ponto, né? Esse ponto aqui é o ponto 6, 16. Tá? X igual a 6 e Y igual a 16. Tá? Eu tenho raiz nesse? Não. Como é que eu faço para descobrir isso aqui? Tem duas formas de resolver isso, tá? Como é que eu posso descobrir? Bom, eu já vou mostrar do modo... Mas deixa eu... Não sei, eu já queria mostrar do modo mais hard, mas acho que eu vou dar uma ajudada em vocês, tá? Vamos lá. Vamos substituir valor. Tá? Como assim? Ó, tá vendo? X igual a 6. O f de 6 dá quanto? 16. Então quer dizer que o f de 6 é a x mais quanto? B, correto? O x é o 6, então f de 6 é igual a A vezes 6, mais quanto? Quanto vale o B? 4, tá? E quanto é o f de 6? 16, né? Então 16 é igual a 6A mais 4, tá? Agora eu posso passar esse 4 para lá subtraindo, tá? Então vai ficar 12 é igual a 6A, né? A igual a 2. Ó, céu, de graça. Já achei o A. Bom, se eu achei o A, acabou a função, né? Porque o B eu já tenho, então a função desse gráfico 2x mais quanto? 4. Ó, função de boa. Essa aqui. Certo? Então, último exemplo. Aqui. 1, 3, 5 e deixa eu ver aqui 10, vai. Bom, e aí? Tem duas formas de resolver esse exercício, tá? Eu agora tenho dois pontos. Eu tenho o valor de B aqui? Tem. Pior que tem. Tá passando bem na origem. E a origem é o ponto 0, 0. Então quer dizer que está cortando o eixo Y onde? No 0. Então quer dizer que meu B é igual a 0. Certo? Então já tenho B. Como é que eu acho o A aqui nesse fato? Eu posso fazer de duas formas. Eu vou fazer para vocês a forma mais interessante que agora, que é usar a fórmula, tá? Que é o ΔY sobre ΔX. O que é o ΔY sobre ΔX? É o Y2 menos Y1, X2 menos X1, tá? É a variação desses dois pontos. Daí, qual que é o 1, qual que é o 2? Você escolhe. Você pode falar que esse é o 2, esse é o 1. Normalmente o povo põe 2 aqui e 1 aqui, porque sempre põe o maior para na hora de fazer a conta não dar briga com o sinal aqui. Mas isso pouco importa, porque eu sei que o meu A aqui vai ser positivo, sempre. Por quê? Porque a função é crescente. Tá? Se ela fosse decrescente, a conta dá negativo. Se eu fizer esse com esse, vai dar tudo negativo, eu vou cortar o sinal, vai dar positivo. Então, tanto faz. Então, vamos colocar esse aqui como 2, esse aqui como 1, vai. Então, vai ficar o quê? Y2. Quanto vale o Y2 do ponto 2? 10. Então, A igual a 10 menos Y1. Qual é o Y do ponto 1? 3, ó. Coordenada Y, lembrando, Y, X, né? Certo?
E quanto que vale do y1? 3. Dividido por x2. Qual a coordenada do ponto x do 2? 5. E qual a coordenada do ponto 1? 1. Agora a gente resolve. 10 menos 3, 7. 5 menos 1, 4. Tá? Então quer dizer que o meu A, 7 sobre 4. Como é que eu monto essa função? Bom, f de x igual a 7 sobre 4. X mais quanto? 0, né? O 0 não aparece. Certo? Podia aparecer aqui cortando em outro ponto e eu achar o B. Eu poderia achar o B? Poderia. Tá? Eu poderia dar uma outra função e a gente for calculando, mas o método seria esse. Então, por enquanto é isso. A gente vai fazer alguns exercícios para pegar a manha disso, tá?